Olá pessoal, a aula de hoje então a prof vai explicar o teorema de Laplace, que é o determinante de uma matriz maior que 3. Para obtermos o determinante de matriz n maior que 3, utilizamos o teorema de Laplace e a regra de Sarros. Observação então, ao escolher uma linha ou coluna para desenvolver o determinante, convém optar pelo que possui mais zeros, pois assim os cálculos dos respectivos cofatores não precisam ser efetuados. Então, no exemplo, nós vamos ver então como obter o determinante de uma matriz maior que 3, seguindo alguns passos, tá? Então, a prof vai explicar agora como nós vamos fazer isso. Então, aqui eu tenho uma matriz maior que 3, no caso aqui ela é 4 por 4. Aqui nós temos a fórmula de como fazer o cálculo do cofator, que a prof também vai explicar, que nós vamos utilizar também dentro desse teorema de Laplace, tá? Então, aqui nós vamos olhar alguns dados. Determinante de A. Então, aqui, esses dados aqui obtidos é o A11, o A minúsculo aqui, são os elementos da minha matriz, tá? Para identificar os elementos da minha matriz. E o A maiúsculo é o determinante que eu vou ter que fazer. Quando ali na dica diz, para nós optarmos pelos elementos, pela linha ou coluna que obtiver mais o número de zeros, isso significa que isso vai facilitar, porque vai ter cálculos que não vão ser precisos ser efetuados, porque 0 vezes qualquer número é 0. Então, olha só, determinante do A11, isso seria o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna, que nós temos aqui, que é o 1. Então, 1 vezes. Esse determinante aqui nós já vamos efetuar, vamos só colher alguns dados no momento, tá? A21 seria o 0, segunda linha, primeira coluna, 0. Aqui é que eu digo que 0 vezes qualquer número que eu colocar aqui vai dar 0. Então, este cálculo aqui não vai ser efetuado, porque vai dar 0. Agora aqui, 0, 3, 1, terceira linha, primeira coluna, também é 0. Então, 0 vezes qualquer número que eu colocar aqui do determinante vai ser 0. Então, é outro cálculo que vai ser evitado de fazer. No A41, quarta linha, primeira coluna, eu tenho o número 3. Então, 3 vezes, e esse determinante aqui nós já vamos ver como nós vamos fazer o cálculo. Então, em primeiro lugar, é isso. Observe que em cada um dos elementos, o 1 ele está se repetindo. Por quê? Porque nós estamos como referência a primeira coluna, tá? Então, é linha vezes coluna, linha vezes coluna. Então, olha só, é a 1, primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Quarta linha, primeira coluna. Então, tem como referência a primeira coluna. Foi o que nós escolhemos porque tem o maior número de zeros. Bom, agora, como nós vamos fazer o cálculo desse A11 e A41, tá? Então, olha só. O A1, por exemplo, tá? Como é que eu vou fazer esse determinante? Quando diz ali que nós vamos também utilizar a regra de Sarros, é porque esse A11 me diz que é primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou na matriz e vou tirar a primeira linha e a primeira coluna. Me resta, então, esses elementos aqui. Então, eu tiro a primeira linha e a primeira coluna. Vai restar, então, 1, 7 menos 1, 2, 8, 3, 5, 1, 9. Exatamente os elementos que eu tenho aqui. Aí, com isso, eu vou utilizar a regra de Sarros, que é copiar a primeira linha, a primeira coluna e a segunda coluna na vertical da minha matriz e fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal mais os elementos da diagonal secundária.
Lembrando que a diagonal secundária a gente troca o sinal no final da minha multiplicação. Então, vamos lá. Então, sendo ali os elementos que eu acabei de mostrar, que é 1, 7, menos 1, 2, 8, 3, 5, 1, 9, vou copiar então aqui a primeira coluna, que é 1, 2, 5, 7, 8 e 1, está aqui. E agora eu vou fazer a multiplicação da diagonal principal. 1 vezes 8 vezes 9, 72. 7 vezes 3 vezes 5, 105. 1 vezes o 2 vezes o 1, menos 2. Na diagonal secundária, eu vou fazer a multiplicação e no final eu vou trocar o sinal. Então, 1 vezes o 8 vezes o 5, menos 40, vem para cá, mais 40. 1 vezes o 3 vezes o 1, mais 3, vem para cá, menos 3. 7 vezes o 2 vezes o 9, mais 126, vem para cá, menos 126. Então, o determinante de A41 vai ser quem? O determinante de A11 vai ser quem? Então, eu vou ver aqui quanto vai dar, que vai dar menos 89 mais 175, né? Vendo todos os elementos negativos e os elementos positivos. Vou chegar ao determinante de A11, A1, 86. Bom, esse 86, eu tenho que fazer o cofator. O cofator, como nós vimos lá do ladinho da matriz, é menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante. Então, menos 1 elevado. Esse I mais J é exatamente esse númerozinho do A1 aqui. I e J. Então, 1 mais 1 vezes o determinante que nós encontramos, que é 86. Então, o cofator vai ser menos 1, 1 mais 1 é 2, menos 1 ao quadrado, vezes 86. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 86, 86. Então, esse valor aqui do cofator é que vai lá na parte inicial, que é o valor desse A1 aqui, tá? Então, aqui do ladinho aqui, eu vou colocar o 86, que foi o valor que nós encontramos. E aí, agora, nós vamos partir para o outro determinante, que é o A41, né? Então, é a quarta linha e a primeira coluna. Então, nós vamos lá na matriz e vou tirar a quarta linha aqui e a primeira coluna. Então, vai restar para mim os seguintes elementos: 4, 3, 5, 1, 7, menos 1, 2, 8, 3. Então, nós estamos com a matriz aqui. E aí, nós vamos fazer o cálculo. Então, aqui a matriz eu tenho 4, 3, 5, 1, 7, menos 1, 2, 8, 3. Eu vou copiar a primeira coluna, 4, 1, 2, aqui na vertical da minha matriz. 3, 7, 8 aqui. E aí, vou efetuar as multiplicações da diagonal principal. 4 vezes 7 vezes 3, 84. 3 vezes menos 1 vezes o 2 vai dar menos 6. 5 vezes 1 vezes o 8, mais 40. Na diagonal secundária, 5 vezes o 7 vezes o 2, mais 70. Vem para cá, menos 70. 4 vezes o menos 1 vezes o 8, menos 32. Vem para cá, mais 32. 3 vezes 1 vezes o 3, mais 9. Vem para cá, menos 9. Então, o determinante de A41 é igual. A gente veja todos os positivos, então, que vai dar 156, menos os negativos, que vai dar 85. O determinante de A41 vai ser 156 menos o 85, igual a 71. Bom, após isso, nós temos que fazer o cálculo do cofator, para ver quanto vai dar. Então, o cofator vai ser o menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante. Então, o cofator vai ser menos 1 elevado I mais J, então é 4 mais 5, vezes o 71, que foi o determinante que encontramos aqui.
Então, menos 1 elevado, 4 mais 1 é 5, vezes o determinante, que é 71. Menos 1 elevado na quinta potência, menos 1 vezes o 71. Então, o cofator vai dar menos 1 vezes o 71, menos 71. Esse valor aqui é que vai ser colocado ali, exatamente na multiplicação ali do ladinho do 3. Então, é menos 71, tá? Então, nós vamos colocar dentro dos parênteses menos o 71, porque é negativo, só para não esquecer que é negativo, certo? Então, agora, o que vai ser feito agora? Então, eu tenho aqui a multiplicação de 1 vezes o 86 e 3 vezes o menos 71, tá? Então, nós vamos colocar aqui que o determinante de A é igual a 86, né? E 3 vezes o menos 71 vai dar menos 213, certo? E aí, o determinante de A vai ser igual 86 menos o 213 vai dar menos 127. Então, o determinante desta matriz maior que 3 vai ser menos 127. Após essas explicações, você pode dar andamento aos exercícios enviados no sistema. Uma boa aula para vocês. Beijão da prof.